E aí, tudo bom? Beleza, vou tomar um cafezinho porque é o café que move o coração. Pra gente estudar, a gente precisa ter o coração bem, funcionando bem. Então, basicamente, pessoal, prazer. É o primeiro vídeo do canal. Eu venho aqui trazer coisas básicas que qualquer canal que fala sobre concursos deveria e não traz. Então, me senti na necessidade de suprir essa lacuna no YouTube brasileiro. E o que eu venho trazer para vocês nada mais é do que a forma como eu analiso um edital de um concurso, seja ele qual for, para traçar o meu planejamento de estudos, tá? Então, basicamente, para contextualizar, para me apresentar, eu tenho uns 3 anos de história envolvendo os concursos, mas não necessariamente de tempo de estudos. Eu estudei por um tempo relativamente menor. Até porque a gente aprende tudo no erro. A gente aprende na, desculpa, a gente aprende na prática, colocando a mão na massa e vendo aquilo que funciona pra gente e aquilo que realmente a gente quer pra vida. Porque no mundo dos concursos tem dessas também. Então eu comecei, salvo engano, no final de 2022, estudando para um outro concurso de uma outra área, o que não vem ao caso hoje nesse vídeo, mas só para contextualizar. Até que por volta de março de 2024, saiu um edital de um concurso que me interessava, que é na área que eu faço faculdade, que é Direito, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente, que foi o primeiro concurso que eu peguei pesado, viajei para outro estado para fazer a prova, e hoje, aproximadamente um ano depois da data em que comecei os estudos, eu já tenho o resultado. Eu estou aprovado nesse concurso. Provavelmente seja nomeado em breve, em alguns meses. Não consigo definir essa informação. Mas, então, para mostrar que aquilo que eu hoje uso como conhecimento prático para planejar, traçar uma nova estratégia, é fundado em alguma coisa. Eu já testei, apliquei e deu certo. Eu não estou aqui tirando coisas das vozes da minha cabeça para tentar tomar seu tempo e a sua esperança. Porque isso é um problema que a gente tem no mundo dos concursos, que são muitas pessoas que sequer têm experiência prática, nunca aplicaram aquilo que dizem aplicar, e essas pessoas usam do canal do YouTube como empresa. Elas querem ali dinheiro, então elas acabam publicando vídeos repetitivos, desnecessários, com dicas infundadas, basicamente para atrair a sua atenção, seu tempo e ganharem dinheiro em cima de você. Não é o meu objetivo aqui. Tanto é que eu não quero criticar ninguém, mas infelizmente eu preciso fazer um pedido para todos que assistem esse vídeo, que estudam para concursos, que é filtrar melhor aquilo que vocês andam assistindo, porque há muita coisa que só está aqui para sugar nossa energia. Então, voltando ao que de fato interessa, feita essa introdução, primeira etapa, primeira coisa que a gente precisa quando está pensando em fazer uma prova, no caso eu tenho uma definida, eu estou falando do concurso para técnico judiciário da área administrativa do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que engloba os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ok. Não venho aqui para apresentar o edital para vocês, eu venho aqui para mostrar a minha estratégia com base no cargo que eu farei a prova, que é o de técnico judiciário. Tá ok? Então, basicamente, do edital a gente precisa ler, não tem como fugir. Conheço concurseiro que já fez prova, já foi aprovado, não leu o edital, tem muita informação que não sabe. Infelizmente é importante para a gente não deixar algum detalhe passar que pode atrapalhar posteriormente a nossa jornada, algum detalhe que possa nos prejudicar. Então a gente precisa ler o edital com atenção, extrair tudo de mais importante que ele tem, porém, filtrar e trazer algumas informações para a prática do planejamento. Dentre elas, as coisas mais importantes para a gente são matérias que caem na prova, isso aí não há dúvidas. Uh, Número de questões por matéria, se possível. Nesse caso, a gente só tem o número de matérias dividido entre matérias básicas e específicas. O peso de cada uma das matérias, tempo de prova, tudo isso para a gente importa e eu já vou explicar o porquê. Então, basicamente, extraindo
joga isso para um Word, papel, você faz no Excel, da maneira que você quiser. Mas a gente precisa entender, a gente precisa, melhor dizendo, analisar qual que é a relevância de cada uma das matérias na nossa prova para a gente decidir onde a gente vai concentrar os esforços. Então, tendo essas informações, eu já extraí aqui do edital, a gente vai usar as informações para montar um ciclo de estudos, fazendo um adendo, abrindo um parêntese aqui. No YouTube ou em cursos, a gente vai encontrar muitas formas, muitas estratégias de estudo. Eu não estou aqui para provar que a minha é melhor, eu não estou aqui para mostrar que eu sei mais que alguém, ou para falar que estratégias definidas que eu estudei são as melhores, blá 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 blá. Não é o meu objetivo aqui. Aqui eu vou apresentar aquilo que eu apliquei na prática e que funcionou para mim. Eu já testei muitas coisas que não deram certo, mas não vem ao caso. E o ciclo de estudos, de maneira muito introdutória, aqueles que não conhecem, basicamente, ao contrário de um planejamento por cronograma, a gente não aplica datas, a gente não faz o planejamento com base em dias. Por exemplo, segunda estudo tal matéria, terça estudo tal matéria, quarta estudo tal matéria. Não é assim que funciona. Quando a gente usa ciclo, a gente usa justamente para se preparar para as inconveniências, para as surpresas, para empecilhos que a vida nos gera, que podem atrapalhar o nosso planejamento. Então, por exemplo, na segunda-feira, se eu tivesse me planejado para um cronograma estudar matéria A e matéria B, chega no dia, eu tive um problema, eu passei mal, não consegui estudar. Na terça-feira, eu já tenho um novo planejamento, então eu ficaria a ver com a segunda. Por isso que eu prefiro usar ciclo, porque no ciclo você não define datas, você define as matérias que você tem que estudar. Então, se as duas primeiras matérias são matérias A e matéria B. Na segunda-feira você passou mal, tá tudo bem. Na terça-feira você começa pelas matérias A e matéria B. Quem sabe você não consegue ainda puxar os estudos bem, fazer uma matéria C. No dia seguinte você começa matérias D, matéria E, matéria F e assim por diante. Então você não fica preso a datas. Então é a maneira como eu gosto de trabalhar. Para isso, a gente precisa definir a relevância de cada uma das matérias na prova. E nesse edital específico, eu tenho aqui 5, 10 matérias, dentre as quais, desculpa, 11, esqueci de contar isso aqui, dentre as quais as 5 matérias básicas, compostas por 24 questões nessa prova, que tem peso 1, e as matérias específicas são 26 questões para essas matérias aqui, noções de administração pública, direito constitucional, direito administrativo, processo penal, processo civil e previdenciário. São as 6 matérias que compõem as específicas e nas básicas língua portuguesa, inteligência artificial, meio ambiente e sustentabilidade, pessoas com deficiência, algumas leis específicas, que depois a gente vai trabalhar em cima disso. Por hora, vamos montar um planejamento básico só para a gente entender como trabalhar. E mais uma informação que eu preciso deixar para vocês é: foquem em executar, não foquem em planejamento. Isso aqui a gente perde 2 a 3 horas no máximo no início, que é o que eu estou fazendo agora, no dia 18 de abril de 2025. A prova é no dia 13 do mês de 7, se não me engano, julho. Não sei, acho que é. E a gente planeja agora no começo para já deixar traçado, organizado e depois a gente só executa. Não dá pra gente a cada semana ficar revendo a estratégia que a gente adota, salvo se for o seu primeiro concurso e a estratégia que você adotou você viu que não funciona. No meu caso, eu já faço concurso há algum tempo, então eu tenho certeza absoluta que a estratégia que funciona para mim é essa. Óbvio que a gente vai com alguns ajustezinhos, às vezes alguma matéria você precisa estudar menos, outra mais, então isso a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Mas de maneira geral, a gente traça uma estratégia que ela permanece até o final. Então, retornando, essas são as matérias. Se essas matérias correspondem a 24 pontos na prova e essas a 52, a gente já consegue entender. O edital ele já nos diz alguma coisa, quais matérias a gente precisa estudar com maior intensidade. Então, para isso, dentro do ciclo, a gente pode definir um ciclo. Eu já vou mostrar para vocês como funciona e definir as horas ou número de questões, seja lá a forma como você vai estudar,
O meu estudo, ele é baseado em questões, o pessoal chama de estudo reverso, estudo ativo, blá 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 blá, 50 mil nomes, não me importa, eu não tô nem aí pra isso. Eu tô aqui basicamente para mostrar o que eu faço, que é estudar por questões. Usem o nome que quiserem. E dentro do ciclo, só retrocedendo um pouquinho aquilo que eu estava falando, a gente consegue definir as horas de cada matéria com base na relevância delas. Então, o ciclo aqui, eu vou jogar essas matérias todas aqui embaixo, eu vou fazer na prática com vocês, lembrando uma coisa que eu esqueci de pontuar, que nós temos uma redação estilo Enem nessa prova, a qual precisa ser estudada também, não dá pra gente negligenciar isso. Então aqui nós temos as 11 matérias. Você pode basicamente fazer o ciclo dessa forma, já segui-las da forma como elas se apresentam aqui, que é na sequência do edital. Entretanto, o que eu prefiro fazer sempre é mesclar, colocando uma matéria específica e uma matéria básica, sempre mesclando elas. Então, basicamente aquilo que eu estou fazendo aqui agora para vocês entenderem como funciona. Então percebam que eu já fiz um protótipo de ciclo aqui. Eu peguei as matérias do edital, coloquei uma sequência. Então a gente começa, por exemplo, na segunda-feira estudando noções de administração pública, depois língua portuguesa, terminou o dia. Terça-feira a gente começa por constitucional. Ah, terça-feira só deu para estudar uma. Ok. Na quarta-feira a gente começa por inteligência artificial, na quinta-feira direito administrativo, deu para estudar mais uma, a gente estuda aqui também meio ambiente no mesmo dia, e assim a gente vai correndo. Não importa os dias que a gente faz isso, o importante é a gente rodar esse ciclo. Chegou na última matéria, bateu ela, providenciaram, a gente volta para a primeira, tá ok? Então aqui a gente pode definir inclusive horas. Lembra que eu falei que as matérias de conhecimento específico têm peso 2? Então a gente pode definir aqui, por exemplo, 2 horas para matéria específica e 1 hora para matéria básica. Aqui a gente já tem um primeiro problema. Eu não estudo por horas, mas nada impede que vocês façam. Lembrando mais uma vez, estou mostrando aquilo que eu vou fazer, tudo ao vivo, estou planejando aqui com vocês para mostrar que é algo simples. E com isso, depois a gente executa. Mas enfim, você pode começar por horas ou por questões. Então, por exemplo, mais uma coisa que é importante que a gente se conheça. A gente precisa ter ciência na prática, que a realidade de cada um é um pouco diferente. Para isso que serve o ciclo. Alguns trabalham mais, estudam mais, alguns estudam de madrugada, outros estudam de manhã, beleza. Adapta isso para sua realidade. E algumas pessoas estudam melhor por horas, contando horas líquidas, outras por número de questões, pá. Tá, isso não importa. O importante é, eu me conheço, eu sei a minha dificuldade em cada uma dessas matérias, eu sei as matérias que eu já estudei, as matérias com que eu vou conseguir avançar mais rápido. Então, eu vou definir com base na minha realidade, tá ok? Então, matérias como constitucional, que eu já venho estudando, já estudei no último concurso que eu estudei, eu posso definir um número de horas menor para o estudo delas. Não é o caso, eu não vou fazer isso agora, eu vou manter um padrão até eu avançar e notar a minha dificuldade em determinadas matérias. Então, mas eu vou fazer por questões. Noções de administração pública é uma matéria que eu nunca estudei na vida. Então, eu vou levar um pouco mais de tempo para fazer as questões. Eu vou fazer um outro vídeo explicando como eu estudo as questões, tá? Mas basicamente eu sei que é uma matéria que eu vou levar bastante tempo. Então eu vou definir 15 questões. E para português eu também vou definir 15 questões. Só que o ponto é, eu tenho certeza absoluta que em noções de administração pública eu vou levar o dobro do tempo do que eu levaria em língua portuguesa para fazer 15 questões. Então é importante a gente começar a modelar essas coisas. Como é uma matéria que eu conheço menos, eu vou estudar mais para me equiparar com as demais matérias. Então tudo bem, a gente pode deixar isso aqui equiparado. Constitucional, direito, eu me conheço, eu sei que são questões que eu consigo fazer com certa rapidez. Então eu vou colocar 20 questões. Para inteligência artificial nunca estudei na vida, então eu vou voltar para as 15 também. Na verdade eu vou colocar 10 aqui, porque é uma matéria básica que tem menor relevância. Então, para mim, direito administrativo também eu já estudei, então 20. Meio ambiente é a mesma coisa de inteligência artificial, matéria básica de menor relevância, e eu nunca estudei. Processo penal, já estudei, então vamos para as 20 também. Vamos aproveitar aqui, PCD, já estudei um pouco, mas vou manter as 10, porque não tenho total
domínio de algumas das leis que foram pontuadas nesse edital. Processo civil eu já estudei, então vamos para as 20 normal. Lembrando que direito, essas 20 questões eu faço talvez em 30 minutos, nem isso, então um tempo bem curto mesmo, pra gente avançar rápido no edital. Raciocínio lógico, eu já estudei bastante, eu tenho domínio, são questões que eu faço rápido, então eu vou manter 10 questões. Eu vou pontuar aqui embaixo, só pra ficar claro pra vocês, pra depois vocês conseguirem se basear melhor. Então o que eu levo em definição, em consideração para definir o número de questões que eu faço é o meu domínio da matéria, a velocidade com que faço as questões da determinada matéria, para isso você precisa fazer para entender. O peso na prova e o peso da matéria, no caso, na prova. E acho que é isso. Então isso é o que a gente leva em consideração para definir o número de questões. Direito previdenciário é uma matéria que eu nunca estudei na vida. Então eu vou manter as 20 questões porque eu vou levar mais tempo para fazer essas mesmas 20 questões, tá? Então, mas é uma matéria, na verdade eu vou colocar 15 também, assim como noções de administração pública, porque eu vou levar um tempo bem relevante, depois a gente pode aumentar isso à medida que a gente acelerar. Mas ok. Lembrando que nesse edital a gente não tem definido o número de questões por matéria, mas só por grupo. Então, é um tiro no pé a gente querer fazer algum peso de acordo com o número de questões que a gente acha que virão na prova. Então, não dá para fazer, mas se você tiver no edital o número de questões daquela matéria, você pode incluir aqui no peso. Por exemplo, tenho 5 questões de processo civil e 10 de processo penal. Você pode jogar peso diferente em cada uma dessas matérias para definir o seu ciclo. Então, a gente tem um ciclo aqui. Eu não estudo teoria. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre. Não dá pra gente trabalhar agora, porque senão o vídeo ele vai ter algumas horas, talvez. É muita coisa pra gente falar de uma única vez. Mas basicamente aqui, a gente já montou um ciclo, a gente já sabe quais matérias estudar, o quanto estudar de cada uma das matérias. E, ok, a gente tem metade do caminho andado. Redação, eu esqueci de incluir, mas eu vou colocar redação aqui ao final. Então eu fecho o ciclo e eu vou fazer uma redação. Por quê? Eu gosto de trabalhar na prática, eu não gosto de ficar vendo vídeo, lendo teoria de matérias, porque a gente aprende errando, a gente aprende na prática. Isso não quer dizer que para você não pode funcionar. Para mim não funciona. Então pronto, feito isso aqui, a gente já conclui a primeira parte. Por hora, você tem um ciclo, mantém isso seguro e em breve a gente retorna, tá bom? Até mais, desejo bons estudos a todos e um grande abraço para todo mundo.